Olá, o Câmara Repórter está no ar. Há cerca de 30 anos, o município de Aracaju deu início ao processo de integração do transporte coletivo da cidade. E é sobre essa história que nós vamos conhecer um pouco mais a partir de agora. O terminal do Distrito Industrial de Aracaju foi o primeiro a ser inaugurado aqui na capital. Mas você já imaginou se hoje Aracaju não tivesse terminais de integração do transporte coletivo? Não tem como. É impossível, porque quer não, o meio de transporte, a maioria de Aracaju vai para o terminal de integração, né? Por exemplo, para chegar na faculdade pego 3. Imagine sem ele, como eu não vou gastar, né? Se a gente não tivesse esse terminal, seria bem mais difícil. Porque cada local que você se desloca, você tem que pagar uma passagem. E aí a gente já está tão sufocada, né, que realmente Os terminais facilitam, né? facilita bastante. É muito importante, né? Porque como é que a gente fica pegando 2, 3 ônibus, né? A senhora já vivenciou essa realidade aqui na capital? Já, era péssimo. As reclamações dos usuários do transporte coletivo da capital foi o ponto de partida para dar início a uma das mais famosas e bem-sucedidas estratégias de mobilidade urbana implantadas no Brasil. Eu era vereador, eu fui eleito em 82, e em 83 eu percorria os bairros, tinha reuniões com a comunidade e tudo, e eu procurava discutir a questão de saúde e educação, que era o que eu tinha priorizado para a minha atuação parlamentar. Só que a população sempre trazia o problema do transporte. E eu notei que era um problema grave, porque era muito mais reclamado do que a parte de educação e a questão de saúde. Aí fui para Brasília, existia a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, que era uma entidade federal, mas que atuava ajudando os municípios para resolver os seus problemas de trânsito. Existia o GEIPOT, que era a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, e eu fiz contato com ele e disse que gostaria, que era vereador, e que gostaria de ter um conhecimento mais profundo sobre a questão. Então, pronto, me dirigi para lá, fiquei uns 20 dias em Brasília, eles me deram literatura sobre planejamento de transporte, operação de transporte, cálculo de tarifa, né? Os padrões, por exemplo, principais que você tinha que estabelecer para o transporte. O processo para que Aracaju pudesse ter 6 terminais de integração não foi fácil. Apesar de 38% da população na década de 80 gastar 2 tarifas ou mais para se deslocar dentro da capital. A cidade era dividida, eram 2 empresas, a empresa Fátima e a empresa Progresso, e o sistema era dividido ali na Rua de Alagoas. De Alagoas para o norte eram as linhas da empresa Fátima, e de Alagoas, da Rua de Alagoas para o sul, eram linhas todas pertencentes à empresa Progresso. Quando você propôs uma mudança que acabava com essa rigidez, acabava com a divisão da cidade entre 2 empresas geograficamente, claro que houve um impacto muito grande e as empresas achavam de que iam perder receita com isso, e nós mostrávamos que não, que a população ia usar mais o transporte, e no fim os dados mostraram isso, de que de 4 milhões e 700 nós chegamos a 6 milhões e 100 mil passageiros, então houve um crescimento enorme, porque essa flexibilidade levou a população a usar mais o transporte público. Com base no projeto desenvolvido em Curitiba pelo urbanista Jaime Lerner, Aracaju começou o processo de integração do transporte coletivo, se tornando a 2ª cidade no país a implantar o sistema e a primeira a conseguir integrar toda a região metropolitana. E com isso, a população deixou de pagar a dupla tarifação. Foi um benefício enorme, que nós ganhamos não só economizando o tempo de deslocamento que a pessoa gastava para ir de casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, como também nós ganhamos a nível de custo, que ninguém mais pagava 2 tarifas na cidade. A iniciativa do Sistema Integrado, que gerou polêmica no passado, hoje agrada não somente aos mais de 230 mil passageiros, mas também aos gestores do Sistema Rodoviário Municipal. Em 20 anos, Aracaju ganhou 6 terminais de integração, o que melhorou significativamente a mobilidade urbana por aqui. Foi uma evolução para Aracaju, isso foi muito importante, né? E tem sido ainda. Hoje o que você precisa fazer é que o que deve vir com o processo licitatório, uma rede
alterada para atender a necessidade atual, com equipamentos de integração diferentes, mais leves ou mais distribuídos, que a integração que ela possa vir num trecho onde tenha corredores, né, exclusivos ou prioritários para o transporte público, porque isso tudo diminui o custo do sistema, diminui o custo da necessidade de investimento em frota, diminui o custo de investimento em combustível, dá mais velocidade ao usuário. É uma rede de transporte que facilita essa integração. Então, tudo isso gera uma redução no custo de transporte que, consequentemente, compensa a queda de receita. Em horários de pico, os terminais ficam completamente lotados, mas o chefe da SMTT garante que os que existem atualmente ainda conseguem suportar a demanda. Ampliação não há previsão, porque nós sabemos que, no momento, dá para suportar os terminais da forma que estão. Comprovada a eficácia dessa estratégia de mobilidade urbana em Aracaju, a reclamação agora é pela melhoria na estrutura dos terminais que foram construídos na cidade. Infelizmente, é uma realidade. O terminal é para quem? Para os usuários do transporte. As pessoas que se utilizam no transporte público, aquelas pessoas, alguns ambulantes que comercializam seus produtos, seus pequenos produtos nos terminais. Então, passa por essa população. Agora, o que precisa é que a população que se utiliza dos terminais, ela tenha essa consciência de que, olha, o terminal é para nós, é para uso nosso. Então, cabe à população zelar também. Completamente integrada, a Pequena Aracaju mostra como é possível desenvolver estratégias de mobilidade urbana que melhoram a vida de todos os cidadãos. Nós provamos que o sistema integrado de transporte em cidades de médio porte dava tão certo como dá em cidades de grande porte. Hoje dá para você pensar viver Aracaju sem terminal de integração. A integração já incorporou ao sistema de transporte e ela passa até despercebido. Quando você fala aí em integração, aí chama a atenção para a importância. A integração temporal, a integração hoje de transporte aqui, ela é uma ferramenta que veio favorecer e veio ajudar a população usuária de transporte. Ela veio trazer ao povo uma possibilidade de deslocamento com custo mais baixo e ela já se incorporou tão grande, tão facilmente à população que ninguém consegue enxergar. Peça uma pessoa para fazer o inverso. Desenhe um sistema de transporte sem ter integração em Aracaju. Você não consegue mais isso.